Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, andar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Cante comigo. Meu Salvador. Anelo vê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Você ama de verdade o Senhor? É verdade mesmo? Você ama o Senhor? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos inspira. E a palavra do Senhor, ela sempre está tocando o nosso coração. E uma das verdades do cristianismo é que Deus fala conosco. Deus fala constantemente. Nós temos ministrado esta palavra durante os cultos de segunda-feira. Os irmãos que têm vindo nos cultos de segunda-feira, nós temos ministrado esta palavra sobre que Deus fala conosco, aprendendo a ouvir a voz de Deus. E essa é uma das grandes verdades do cristianismo, que Deus fala conosco. Deus fala conosco de muitas maneiras, de muitas maneiras. E é por isso que o Senhor Jesus, quando ele estava falando a parábola ali do semeador, ele disse: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no Apocalipse, as cartas que João, através da revelação e através da instrução do Senhor Jesus, que apareceu para ele ali na ilha de Patmos, o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: João, escreve esta revelação e envia às 7 igrejas da Ásia. E a cada igreja que João escrevia aquela mensagem recebida do Senhor Jesus, ele escrevia também uma parte dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Hoje o Senhor quer falar conosco. Você pode dizer amém? Deus está falando conosco desde o início deste culto, mas nós temos que ter uma mente aberta para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar em sintonia com Deus para ouvirmos a sua voz. Agora, a grande pergunta é: por que é tão importante
porque é tão importante realmente ouvirmos Deus falar conosco. E eu gostaria de mencionar pelo menos 3 posições importantes aqui. Por quê? Respondendo esta pergunta, o porquê é tão importante ouvir Deus falar. 3 razões pelas quais nós temos que buscar esta voz de Deus conosco. E a primeira razão é que quando nós ouvimos a voz de Deus, isso comprova que nós somos da família de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, isso comprova que você tem afinidade com o Pai, que você tem afinidade com Deus, que você conhece a voz de Deus, que você caminha com Deus, assim você tem intimidade com Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você automaticamente identifica que esta é a voz de Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 14, nos diz assim, olha só a evidência clara de que nós somos filhos de Deus, que nós somos ovelhas do Senhor. João capítulo 10 nos diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. Elas ouvirão a minha voz. Irmãos, a questão de ouvir a voz de Deus é uma maneira de provar que você é um verdadeiro filho de Deus e que você conhece a voz do seu Deus. Aqui está dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é uma ovelha do Senhor? Amém? Então ouça a voz do Senhor falando com você nesta noite. É interessante que isso acontece comigo e acontece com você todos os dias. De repente você está no serviço, ou você está num lugar, no trânsito, e de repente você liga para a sua casa. E quando você liga para a sua casa, o seu filho atende o telefone. Você não precisa falar, olha, aqui é o Anderson Paris, o seu pai. Automaticamente eu digo assim, alô, e o outro responde, alô. Eu digo, tudo bem aí? Tudo bem, o que você precisa, pai? Automaticamente. Quando eu falo com a minha esposa, automaticamente ela conhece a minha voz. Quando ela liga para mim, não precisa nem ter identificador de chamada. Eu sei que é a minha esposa que está falando comigo. Agora imagine que horrível seria se de repente a minha esposa liga para mim e de repente digo, alô, quem está falando? É a sua esposa, não me conhece mais. Nós conhecemos a voz das pessoas que nós convivemos. O duro é quando a gente convive com uma pessoa e a gente tem intimidade. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. E de repente faz tempo que eu não converso com essa pessoa. Ou às vezes eu não converso por telefone, nunca conversei por telefone. E essa pessoa liga e diz alô, eu digo alô, tudo bem, tudo bem. E daí, às vezes a gente fica assim incomodado, né? Porque a gente não está percebendo, não está entendendo quem é que está falando do outro lado. E aí a pessoa diz assim, vai dizer que não sabe quem está falando. E de repente a gente diz, olha, vamos conversar um pouquinho mais, né, Sônia? Que de repente a gente começa a sintonizar. E de repente às vezes a gente aplica um golpe, viu, Daniel? De repente a gente aplica um golpe. A gente diz assim, então vamos fazer o seguinte, como é que tá? E teu pai, como é que tá? Tua mãe, como é que tá a família? E de repente, conforme vai o papo, a gente já, caiu a ficha, é fulano de tal, né? Mas até entrar em sintonia, demora. Mas se é uma pessoa que você convive, se é o seu pai, se é a sua mãe, se é o seu filho, se é a sua esposa, se é o seu esposo, automaticamente você já sabe quem é. Você identifica esta voz que está falando com você. Deus está falando com você. Se você é filho dele, se você tem intimidade com ele, você vai ouvir a voz de Deus falando com você. É interessante que às vezes, Jonatas, alguém diz assim, mas olha, faz tempo que Deus não fala comigo. E eu digo assim, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Porque quando a gente abre a Bíblia,
esse livro, fechado é um livro qualquer, irmão Rony, mas aberto é a boca de Deus falando conosco, aleluia. Deus está falando conosco, mas nós temos que entender a sua voz. E quando nós entendemos a voz de Deus, isso comprova que nós temos intimidade, que nós temos filiação, que nós temos identidade com Ele, que nós conhecemos o nosso Deus quando nós ouvimos a sua voz. O Senhor fala conosco a todo tempo, e isso é importante. Por que é importante realmente ouvirmos a voz de Deus? Porque isso comprova que nós somos filhos de Deus. Algumas pessoas, irmãos, elas sabem tudo sobre Deus, elas conhecem a história de Jesus, elas conhecem até mesmo a história bíblica, mas elas não conhecem de fato a Deus na intimidade. Isso é uma grande verdade. Se eu perguntasse aqui, quantos já ouviram falar, quantos já viram, quantos conhecem assim, por ver na mídia, um jogador de futebol chamado Ronaldinho Gaúcho? Quantos aqui já ouviu falar do Ronaldinho Gaúcho? Quase ninguém, é uma figura desconhecida, coitado, está mal na foto, né? Mas às vezes a gente sabe quem ele é, a gente sabe quem ele é, a gente sabe que ele joga no Flamengo, a gente sabe, no Flamengo? Acho que é no Flamengo, né? A gente sabe que ele jogou um tempo na Europa, a gente sabe que ele está aqui no Brasil e tal, e a gente vê ele na mídia, mas o fato é, quem é que conhece de fato ele? Quem é que convive com ele? E a grande questão é, às vezes eu conheço ele, mas ele não me conhece. Agora com o nosso Deus é diferente, você pode conhecê-lo, mas Ele está aqui, conhece você muito bem. Ele conhece a tua história, conhece o teu nascimento, Ele conhece acerca de você melhor do que você mesmo. E é por isso que é importante nós ouvirmos o Senhor nosso Deus. Ele nos conhece, e você deve conhecer a sua voz também. Agora uma segunda razão porque é importante nós conhecermos a voz e ouvirmos a voz de Deus, é que isso nos protege. A voz de Deus nos protege contra os erros. Muitas vezes a gente vai cometer algum erro na vida da gente, irmão Genivaldo, mas a gente busca Deus e Deus fala conosco. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Quem sabe com você também, os obreiros aqui. De repente vai tomar uma decisão, mas antes de tomar qualquer decisão, diz: não vou tomar essa decisão sem antes consultar ao Senhor, meu Deus. E você vai para a oração e Deus fala com você. Mas como é que Deus fala, pastor? Deus fala de muitas maneiras. A Bíblia nos diz lá em Jó, capítulo 33, versículo 14 a seguir. A Bíblia diz assim, olha: Deus fala de muitas maneiras, né? Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende, em sonho, em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para reter a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus fala de muitas maneiras, e uma das maneiras pelas quais Deus fala é através de sonhos. Nós vemos muitos exemplos bíblicos e também fatos verídicos de pessoas que foram avisadas por Deus em sonho de que algo iria acontecer, ou de repente para ele tomar cuidado para que aquilo não acontecesse. Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, Deus fala para que nós venhamos a ser livrados da cova. Deus não quer ver você, Deus não me quer ver na cova, Deus não nos quer ver caído, Deus nos quer ver em pé, Deus quer ver o nosso êxito, a bênção dele está sobre a nossa vida. E é por isso que Ele fala conosco, Ele está falando constantemente conosco. Uma das maneiras que Deus fala, irmãos, é em sonhos. E é interessante, uma vez conversei com um pastor, e ele dizia o seguinte, Gilberto, ele falava que tinha muitas coisas que ele tinha dúvidas, e que ele queria uma resposta de Deus, e que ele não queria errar. Então sabe o que ele fazia? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas ele fazia assim, Sandoval.
diz que ele ia antes de dormir, ele diz que conversava com Deus. E ele dizia: Deus, eu tenho essas dúvidas aqui, eu tenho essas perguntas. E ele fazia as perguntas, dizia: Senhor, eu não sei o que fazer com isso, eu tenho esta alternativa, eu tenho aquela alternativa, eu preciso tomar uma decisão com respeito a isso, com respeito àquilo. Senhor, eu vou dormir agora. O Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, o Senhor pode falar comigo em sonhos. E ele ia dormir. E muitas vezes Deus falava com ele em seus sonhos. Irmãos, aquilo que nós sonhamos, muitas vezes a gente ocupa a nossa mente com tantas coisas que são improdutivas. Existe uma parte de estudos que os cientistas, estudando a questão dos sonhos e tudo mais, eles disseram o seguinte, que existe uma tendência muito forte, irmã Judite, de a gente sonhar com aquilo que a gente, nos últimos minutos antes de dormir, a gente vê, a gente pensa e a gente fala. É por isso que muitas vezes você, antes de dormir, isso é um pecado terrível, né? Não que seja, mas é um erro terrível. De repente é ter televisão no quarto, viu? Se você tem televisão no teu quarto, tira a televisão do teu quarto. Isso não é uma coisa boa, não. E às vezes antes de dormir você assiste televisão. E às vezes não é coisa negativa, não é filme, não é novela, mas às vezes é uma notícia, é um jornal. Isso não faz bem. Porque aquilo que você enche a tua cabeça nos últimos momentos tem uma grande tendência de permear os teus sonhos. E aí de repente você começa a ver lá, filho que mata pai, pai que mata filho, aquele que foi estuprado, aquele que foi assassinado, aquele bandido, aquele policial assassinado, invade a rocinha e tal, e tanta desgraça e criminalidade. E aí quando chega de noite, meu irmão, você passa mal, você vira de um lado para o outro, você ronca, a mulher tem que ficar empurrando, você sua inteiro, de repente não sabe o que aconteceu. Para de encher a tua mente com tantas coisas ruins. Sabe o que você deve fazer? Antes de você dormir, tem aquele bom costume dos crentes antigos, e que deve ser o nosso costume também. Dobra o seu joelho na sua cama, começa a conversar com Deus, pega a tua Bíblia, vai ler a palavra de Deus. Sabe o que você deve fazer? Faz como esse pastor que eu estou falando, pergunte coisas profundas para Deus. Deus, eu não sei o que fazer com a minha profissão. Os jovens que estão aqui, os adolescentes, de repente, Senhor, eu não sei o que fazer, que curso fazer, eu não sei que profissão optar. Senhor, fala comigo em sonhos. E de repente Deus vai começar a falar com você, porque Deus continua falando nos nossos dias. Nós cremos assim, irmão? Pode dizer amém? Então tenha cuidado com aquilo que você enche a tua mente, principalmente antes de dormir. Complete a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, e você vai começar a ter sonhos espirituais. Sabe por que hoje tem muita gente que já não sonha mais sonhos espirituais? Por causa disso. A mente está cheia de coisas materiais, o dia todo trabalhando, o dia todo desenvolvido. De repente, quando tem um tempinho, vai para a televisão. Quando tem um tempinho, vai para o jornal. Antes de dormir, vai dar uma olhadinha no jornal, vai dar uma olhadinha num filme, vai dar uma olhadinha numa novela. E de repente aquilo enche a tua mente e você começa a ter sonhos com aquilo. Isso é uma grande verdade, irmãos. Eu já fiz esse teste. Às vezes eu vou deitar, e antes de deitar eu começo a orar e pedir a Deus misericórdia, começo a me alegrar, sinto a presença de Deus, vou para a Bíblia, tomo posse da palavra de Deus, das promessas de Deus. Irmãos, de noite eu quase não lembro dos sonhos que eu tenho. Todo mundo sonha, mas às vezes a gente não lembra, né? Mas muitas destas vezes eu sonho que eu estou na igreja, eu sonho que eu estou pregando, eu sonho que estou num culto abençoado, que Deus está derramando poder sobre a igreja, e que eu estou falando em línguas estranhas, e muitas vezes eu acordo falando em línguas estranhas. Por quê? Porque os sonhos que nós estamos tendo são sonhos espirituais, porque nós estamos condicionando a nossa mente para isso. Nós estamos enchendo a nossa mente com coisas espirituais. E se nós enchemos a nossa mente com coisas espirituais, Deus vai começar a falar conosco nos nossos sonhos. Você pode dizer amém? Deus vai dar visões para a gente também. Se você ouve Deus, irmãos, você vai ser advertido também. As coisas, o Senhor vai avisar para você. A Bíblia diz que o Senhor Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ele disse assim: como é que eu vou fazer isso?
sem avisar o meu servo, o meu amigo Abraão. Irmão, Deus não vai fazer nada sem te avisar, se você tem contato e comunhão com Ele, se você está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. É importante ouvirmos Deus, porque o Senhor, Ele sempre está nos avisando. Então a grande questão é, não faça nada na sua vida sem perguntar antes ao Senhor, sem fazer uma pergunta ao Senhor. E não pegue a sua Bíblia como se fosse uma roleta russa, dizendo assim: Senhor, fala comigo, meu Deus, o que o Senhor quer falar? E abre a Bíblia. E às vezes a gente é surpreendido, porque às vezes a palavra é muito dura para a gente, né? E quantas vezes, não, eu não quero escolher, e a gente abre assim, e justamente quando a gente abre, muitas pessoas que fazem isso, tem pessoas que até na hora do desespero, irmãos, Deus até tem misericórdia e traz uma palavra. Mas o crente que tem tempo, o crente que é maduro, Deus quer que você examine a palavra de Deus. Porque muitas vezes alguém faz assim e abre bem no meio da Bíblia. E às vezes as pessoas dizem: esse negócio de Bíblia não dá certo comigo não. Porque cada vez que eu abro a Bíblia só tem chibatada para lá e chibatada para cá. Mas quando ele abre a Bíblia, ele abre justamente no meio da Bíblia. E no meio da Bíblia é o momento em que Deus está chateado com o seu povo, Deus está nervoso com o povo está desobedecendo, o povo está transgredindo, e Deus, Deus está exortando. Então, procure conhecer mais a voz de Deus, tenha intimidade, tenha comunhão com o seu Deus, porque Ele vai falar com você. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em dilemas na nossa vida, nós precisamos de orientação. Não faça nada na sua vida sem buscar a direção de Deus, sem buscar conselhos, sem buscar conselheiros. É incrível como vem pessoas às vezes falar com a gente e diz assim: pastor, eu estou fazendo isso, Deus me disse para me fazer isso. E eu olho e digo assim: irmão, se Deus te disse, quem sou eu para dizer qualquer coisa? O que eu vou dizer? Não é verdade? E às vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus não disse. É importante os conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Procure pessoas mais maduras que você para te aconselhar. E Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso. Deus tem falado com você, mas às vezes você não tem entendido. Mas nesta noite, que os teus ouvidos espirituais sejam abertos e que você possa ouvir a voz de Deus falar com você. Agora, uma terceira razão porque nós devemos ouvir a voz de Deus é porque esse é o segredo de uma vida produtiva. Ouvir a Deus é o segredo de uma vida produtiva. Quanto mais eu dependo da direção de Deus, mais bem-sucedido eu vou ser. Porque Deus não vai permitir que você erre no seu caminho, na sua caminhada. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar sinais, Ele vai falar com você, Ele vai falar ao seu coração. Deus quer falar com você, e Ele usa diversas maneiras de falar, mas você deve estar sintonizado com a voz de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: é isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como os seus antepassados foram, quando se revoltaram contra o Senhor. Irmão, não importa quanto tempo você tenha ignorado a Deus e a sua voz, Ele ainda ama você, e Ele ainda quer ter um relacionamento com você. Deus te ama e Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Deus, Ele não quer que a gente viva uma vida religiosa. Deus quer que a gente viva um relacionamento vivo, sério e especial com Ele. Eu tenho certeza que se você parar um pouco tudo que você está fazendo, e se você se concentrar naquilo que Deus quer para a sua vida, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Mas às vezes, irmãos, o que Deus vai falar, às vezes vai contra a nossa própria vontade. É como um filho que muitas vezes recebe um conselho de um pai, mas o que acontece? Às vezes ele não está muito disposto a obedecer.
Deus, Ele fala conosco porque Ele quer preservar a nossa vida. E muitas vezes a gente não escuta, e alguém até diz, aquele que não escuta, acaba tendo que ouvir por outro lado, né? Apanhando na vida, sofrendo na vida, e entra na escola do sofrimento. Mas o Senhor Deus, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Amém? Às vezes a gente quer ter um relacionamento sério com Deus, irmão Rony, mas tem um versículo na Bíblia que ele dá bem a direção. Se você quer falar com Deus, se você quer que Deus fale com você, tem um versículo na Bíblia chave, viu? Irmão Fausto, diz assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quer achar Deus? Quer achar Deus, irmão? Vai na madrugada e você vai achar Deus. Alguém disse, a fila é menor. Então vai na madrugada e você vai achar Deus. Que Deus fale com você nesta semana. Que você ouça a voz do Espírito Santo falar fortemente ao teu coração, porque Ele quer endireitar as tuas veredas e Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, você será abençoado pelo Senhor. Se você ouvir a voz de Deus, e quando você ouvir a voz de Deus, você vai dizer, realmente, eu sou ovelha do Senhor, porque eu ouço a voz do meu pastor. Eu vou ser protegido dos erros, e eu vou ter uma vida produtiva. Quantos querem ter uma vida produtiva? Pode levantar a mão e dizer amém? Vamos ficar em pé, queridos irmãos, e vamos fazer um pacto com Deus, de realmente ouvir Deus falar conosco, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus em cada momento da nossa vida. E isso não depende de outros, depende só de nós. Depende só de nós. Porque Deus está falando a todo tempo e a todo instante. Só que muitas vezes o nosso receptor não está sintonizado com a voz de Deus. Mas hoje, se você se sintonizar, você vai começar a ouvir claramente o que Deus vai falar com você. Feche os teus olhos neste momento. Querido Pai Celestial, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, somos conscientizados por ela, de que o Senhor fala conosco de várias maneiras. E uma das maneiras que o Senhor fala conosco é através da Sua palavra. A Sua palavra foi lida, foi falada aqui hoje, foi cantada, Senhor. E esta semana, Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha falar fortemente no coração de cada um dos Teus filhos. Fala, Senhor, com o pequeno, fala com o grande, fala com o jovem, fala com o adolescente. Dá direcionamento, Senhor, que a Tua voz venha soar fortemente nos nossos ouvidos, Senhor, que nós venhamos a ouvi-lo, Pai, na madrugada, na manhã, na noite, que venhamos a ouvir, Senhor, a Tua voz, e que a Tua voz, Senhor, seja para nos direcionar, que a Tua voz seja para nos orientar, que a Tua voz seja, Senhor, para nos livrar também de ataques e de situações que o Senhor traz para as nossas vidas, que o Senhor quer nos livrar. Muitas vezes são situações que nós mesmos produzimos, mas o Senhor quer nos dar livramento. Senhor, estende as Tuas mãos, que o Senhor venha falar, Senhor, em visões, que o Senhor venha falar em sonhos, mas que o Senhor venha falar principalmente no hábito constante do Teu filho e da Tua filha, de ler a Tua palavra. Senhor, que esta semana seja uma semana de bênção, uma semana de êxito, uma semana, Senhor, do mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Eu oro e peço a Ti e o faço no nome do Senhor Jesus. Será que você pode dizer assim, fala, Senhor? Diga forte, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Você está ouvindo a voz de Deus? Esta semana, Deus vai falar fortemente com você. Você crê assim? Pode dizer amém?